Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Salmo 37, o verso 5, está escrito assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Estas são palavras de Deus para o dia de hoje, a fim de que cada um de nós possamos desfrutar da presença, do poder do Senhor nosso Deus. Foram palavras escritas por Davi, quando ele, na sua vivência e experiência com Deus, ele observou em várias circunstâncias que o melhor da vida não é a prosperidade, o melhor da vida não é adquirir as coisas, mas que o melhor é colocar a confiança no Senhor. Portanto, nós encontramos dentro deste verso lido e outros que aqui vamos relatar que confiar no Senhor é a melhor coisa a se fazer. Então, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor Deus, nós vamos descobrir recursos e benefícios da parte de Deus que serão úteis para a nossa vida. Neste Salmo 37, o salmista Davi está fazendo aqui a diferenciação entre a prosperidade dos pecadores, que parece ser algo eterno, permanente, mas ele afirma que isto logo se acaba. Mas aquele que se dispõe a colocar a sua confiança no Senhor Deus, ele não se acaba, ele prossegue, ele prospera, ele permanece, ele segue firme e vai adiante. Quando observamos aqui, dentre tantas coisas que estão relatadas neste salmo, nós vamos observar a operação de Deus. Por isso é que Davi começou neste verso lido dizendo: a primeira coisa a fazer é entregar o nosso caminho ao Senhor. Todos nós temos um caminho por onde trilhar. E muitas das vezes nós queremos caminhar por este caminho de maneira solitária, sozinho, procurando caminhar de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a maneira que nós entendemos que devemos caminhar, mas à luz da palavra de Deus, a melhor forma é colocar o nosso caminho nas mãos do Senhor, é entregá-lo a Deus e deixar que Ele dirija, que Ele governe, que Ele oriente, que Ele nos conduza por um caminho por onde devemos andar. Porque, como a Escritura própria afirma, há caminhos que ao homem parecem ser caminhos direito. Todos nós vivenciamos isto, por quantos caminhos procurávamos andar e entrar por ele, achando que aquele caminho era uma solução, aquele caminho nos levaria a bom termo, nos levaria a um lugar seguro, e descobrimos, muitas das vezes, que aquele caminho por onde estávamos andando e nos dirigindo individualmente, aquele caminho não estava nos levando àquilo que esperávamos alcançar. E quando isto entendemos e encontramos e observamos Davi, um homem que teve experiências com Deus desde a sua adolescência até a sua velhice, ele certamente tinha crédito para dizer estas palavras. E, portanto, as palavras de Davi, aliadas com a sua vida e o seu exemplo, elas são uma lição poderosa para a nossa vida. Se olharmos por este prisma, nós temos aqui muitas coisas a aprender dentre estas experiências que Davi teve com o Senhor Deus.
Então ele coloca aqui: entrega o teu caminho ao Senhor. A primeira coisa a fazer é isto: é tomar os caminhos pelos quais nós achamos que temos poder sobre eles para controlar, governar e nos dirigir, e colocá-los diante do Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é colocar tudo aquilo da nossa vida, do centro dela, nas mãos do Senhor. Mas é colocar e não ficar todas as vezes ir lá e querendo tirar das mãos do Senhor para que venhamos a caminhar como fazíamos outrora. Não. Entregou no Senhor, ao Senhor, deixa com Ele. Ele responsabiliza, Ele recebe, Ele tem prazer que os nossos caminhos sejam colocados à sua mão, à sua disposição, e Ele então nos conduzirá de maneira firme, segura, num caminho bom, num caminho santo, num caminho eterno, num caminho de vida, num caminho de bênçãos. Estes são a forma pelas quais o Senhor vai nos conduzir. Então, em primeiro lugar, é abrir mão do nosso caminho e entregá-lo ao Senhor. À medida que entregamos o nosso caminho ao Senhor, agora a nossa segunda ação deve ser confiar no Senhor. Uma vez que entregamos o caminho a quem de direito, a quem é digno da nossa confiança, é o Senhor nosso Deus. Então, a continuação diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando Deus tem diante de si os nossos caminhos, que voluntariamente nós abrimos mão e entregamos ao Senhor, ele vai nos conduzir, ele vai realizar o que for necessário, e nós devemos viver na atitude de confiança no Senhor. Então, por isso, o título, o tema é o melhor, confiar no Senhor é a melhor coisa a se fazer. Então, quando nós depositamos esta confiança no Senhor, dentro deste próprio Salmo 37, nós vamos encontrar assim: confia no Senhor e faz o bem. Versículo 4, deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Versículo 9, os que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo de número 17, o Senhor sustém, verso 17, o Senhor sustém os justos. Verso 18, o Senhor conhece os dias do reto. Verso 28, o Senhor ama o juízo. Verso 40, o Senhor os ajudará e os livrará. Então, dentre estes fortes motivos das ações de Deus para com a nossa vida, nada melhor do que entrarmos por esta orientação do verso 5, onde diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta entrega deve ser feita de maneira plena, total. Nós não devemos reter nada para que venhamos, então, a controlar este caminho, mas é colocar o nosso caminho diante do Senhor e exercer nele a plena confiança. Veja o que diz a palavra de Deus, conforme alguns versos no Salmo, por exemplo, 56 e o verso de número 3, está escrito assim: no dia em que eu temer, hei de confiar no Senhor. Então, a confiança no Senhor é que vai trazer segurança no dia em que o medo, o pavor, o desespero, a insegurança parece querer tomar conta, mas a confiança no Senhor,
nos manterá firmados nele. No Salmo 118, os versos 8 e 9, está escrito assim. Salmo 118, versos 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O verso 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O homem é falível. O homem está marcado pelo pecado, pela corrupção. O Senhor não tem estas marcas, estas manchas. Por isso, o salmista disse: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Neste mesmo verso, ele diz: o Senhor está comigo. O Senhor é aquele que, quando invocamos, ele se mostra presente. O Senhor é a nossa força. O Senhor, no livramento, torna-se o nosso cântico. O nome do Senhor é poderoso sobre a nossa vida. O Senhor traz-nos luz, tira-nos da escuridão, tira-nos da confusão, tira-nos das trevas e nos coloca em segurança. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Este Deus que tudo fará, conforme o Salmo 125 e o verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, observamos aí que a melhor coisa a se fazer é confiar no Senhor. Então, confiar no Senhor é a melhor coisa a se fazer. Nós observamos quantas vezes surge diante de nós os problemas, as dificuldades, as situações adversas para as quais nós não temos ainda a solução, não sabemos como resolver e ficamos presos em determinadas situações, pensativos, pesarosos e amedrontados. Mas quando atendemos a orientação da palavra de Deus, entregar a Ele o nosso caminho, confiar no Senhor, sabendo que Ele tudo fará, isso pode aquietar o nosso coração, pode trazer-nos tranquilidade, mesmo diante de uma situação difícil e que não está no nosso controle, mas com certeza ela está debaixo do controle de Deus. E Deus, então, nos conduzirá em triunfo e vitória, porque o que o Senhor espera de mim, de você, de cada um de nós, é que demonstremos a confiança que dizemos ter no Senhor. Quantas pessoas do passado exerceram a confiança no Senhor, confiaram em Deus. Abraão foi um daqueles, quando Deus o chamou para deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai, e ir para um lugar que ele não sabia aonde era e nem o que encontraria, ele ousou confiar em Deus. E por confiar em Deus, ele obedeceu. A obediência de Abraão foi fruto da confiança que ele depositou no Senhor. Nós encontramos Elias confiou no Senhor. Quantas situações que pareciam difíceis e fora do controle do profeta, mas a confiança dele em Deus o levou a desfrutar grandes milagres e respostas de Deus. Davi confiou no Senhor. Ele diz: nele o meu coração confiou. Então, ele não foi confundido por exatamente exercer a confiança em Deus. Daniel foi outro profeta que demonstrou plenamente a sua confiança em Deus. Pela confiança, ele enfrentou várias situações adversas e perigosas, mas a confiança em Deus deu-lhe a graça
necessária e Deus o conduziu em livramento, triunfo e vitória. Bem como aqueles 3 jovens hebreus, quando não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor havia feito para que lhe fizesse a adoração. Eles mantiveram-se firmes em Deus, confiando no Senhor. E na confiança, eles disseram: não precisamos de te responder nada, e não adoraremos a estátua que fizeste. A nossa confiança está no Senhor. Confiando no Senhor, ou pela vida, ou pela morte, a nossa confiança em Deus, ela torna-se inabalável. Então, quando olhamos neste Salmo 37, estas expressões que Davi coloca, a maneira como o Senhor opera e trabalha, nós somos instados, somos motivados e encorajados pela palavra de Deus a colocar plenamente a nossa confiança no Senhor. Daí o tema desta mensagem: confiar no Senhor é a melhor coisa a se fazer. Então, quando tudo parecer difícil, quando as limitações chegarem, quando o cerco se fechar, o que fazer nesta situação? A palavra de Deus traz a orientação: confiar no Senhor, que Ele tudo fará. Então, esta confiança que depositamos no Senhor, ela será útil e necessária para que continuemos desfrutando de bênçãos, de livramentos e de vitórias da parte do Senhor nosso Deus. Então, quais os motivos para confiarmos no Senhor? Bem, nós somos instados pela palavra de Deus a confiar no Senhor, pelo menos por 5 motivos. Primeiro, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor, Deus, Ele tem em si todo o poder. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 26 e o versículo 4, está escrito assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. No versículo 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, à medida em que confiamos em Deus, ele mantém-nos em paz. E à medida em que confiamos no Senhor, ele se transforma numa rocha permanente, para que possamos, então, estar seguros diante do Senhor. Então, o Senhor em quem confiamos, ele tem todo o poder. Nada foge do seu controle, nada foge do seu poder. Portanto, em todas as situações, este Deus manifesta-se como uma rocha irremovível, na qual podemos estar seguros e confiados no Senhor. Todas as coisas foram feitas pelo poder do Senhor. E o profeta Isaías afirma no capítulo 43 e o versículo de número 13. Assim está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, observamos aqui, Deus tem todo o poder. Daí o motivo maior de exercermos nele a nossa confiança. O Senhor Deus, ele é poderoso. O poder está em suas mãos, nas suas obras, nos seus livramentos para cada um de nós. Mas, em segundo lugar, nós encontramos na palavra de Deus, conforme é registrado no Salmo 9 e o verso 10, está escrito assim:
Salmo 9 e o verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Confiar em Deus, a melhor coisa a se fazer, porque Deus nunca abandona, Deus nunca desampara aqueles que exercem nele a confiança. Então, o Senhor Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, observamos aqui mais um motivo pelo qual devemos confiar no Senhor. Primeiro, porque o Senhor Deus é poderoso. Segundo, porque o Senhor Deus, ele não desampara, ele não abandona. Ele está sempre presente nos momentos mais difíceis e adversos da vida pelos quais tivermos que atravessar. Quando olhamos o texto escrito pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo 7, onde está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a confiança em Deus, porque Deus é aquele que cuida. Ele tem para cada um de nós um cuidado especial. E a melhor que podemos desfrutar na vida é sermos cuidados pelo Senhor. Então, ele é o Deus que nos cuida. Portanto, não há lugar para a ansiedade, não há lugar para a decepção, não há lugar para desistir, não há lugar para a tristeza, não há lugar para recuar. Mas saber que somos cuidados pelo Senhor, e ele diz-nos que se ele pode cuidar da erva do campo, das aves dos céus, muito mais ele terá prazer de cuidar daquele que ele fez, a sua imagem e a sua semelhança, a humanidade, na qual Deus manifestou o seu poder criativo. Então, terceiro lugar, nós devemos confiar em Deus por conta de que ele tem cuidado de nós. Em quarto lugar, exercer a confiança em Deus, porque Deus, ele é fiel, ele é imutável, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é aquele que as suas promessas não frustram, as suas promessas não falham. Deus é fiel. Tudo quanto ele promete, ele cumpre. As suas promessas são nele o sim e por ele o amém. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Deus cumpre. O escritor aos Hebreus deixou registrado: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. E por fim, em quinto lugar, nós devemos exercer, colocar plenamente a nossa confiança no Senhor Deus, porque ele é bom. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, deixou registrado o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então veja quão importante e necessário é confiar no Senhor Deus. E aqui observamos, ele é bom em todo o tempo. Este Deus que é bom, que é fortaleza, no qual colocamos a confiança, certamente nos conduzirá por um caminho brilhante, por um caminho seguro, por um caminho aonde andaremos debaixo da confiança no Senhor. Então, vimos aqui 5 coisas que devem nos levar a fazer a melhor coisa, que é confiar no Senhor é a melhor coisa a se fazer. Confiar no Senhor é a melhor coisa a se fazer. Então, quais os motivos para confiarmos no Senhor?
nos momentos difíceis e nos momentos tranquilos da vida, sejam eles quais forem. A melhor coisa a fazer é confiar. E confiar que Deus tem todo o poder. Nada foge do controle de Deus. Segundo, confiar que Deus nunca vai abandonar nem desamparar aqueles que confiam nele. Terceiro, Deus se torna aquele que cuida, aquele que provê, aquele que sustenta. O cuidado de Deus é excelente sobre a nossa vida. Em quarto lugar, confiar no Senhor, devido à sua fidelidade. Deus é fiel. Deus não é semelhante ao homem, que promete e não cumpre. Deus promete e cumpre. E as promessas de Deus na nossa vida são fiéis e verdadeiras. Quinto, por que confiar no Senhor? Porque o Senhor Deus, ele é bom. Naum disse, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Portanto, que eu e você sejamos conhecidos do Senhor por exercer nele a nossa confiança, por entregar ao Senhor o nosso caminho, confiar nele e ele tudo fará. Então, a melhor coisa a se fazer é confiar no Senhor. Em outras palavras, confiar no Senhor é a melhor coisa a se fazer. Que tenhamos, a partir desta manhã, depositado o nosso caminho diante do Senhor e aberto o nosso coração na plena atitude de confiança, de confiar em Deus, de confiar no Senhor, porque a palavra afirma: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Pela confiança em Deus, haveremos de permanecer e desfrutar todo o seu amor, toda a sua graça, todo o seu cuidado, desfrutar o seu poder, desfrutar a sua proximidade, desfrutar o seu cuidado, desfrutar a sua fidelidade, desfrutar a bondade do Senhor. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.